Queridos, eu quero compartilhar uma palavra com você. Essa palavra ela já estava borbulhando no meu coração há algum tempo e entendi que hoje seria o dia dela vir à tona e Deus revelar algo para nós aqui, amém? Gostaria que você na sua casa agora, você curvasse a sua cabeça. Vamos orar mais um instante, vamos pedir agora para que Deus possa vir trazer a revelação da palavra aos nossos corações. Mas muitas vezes nós ficamos dispersos, e principalmente dentro das nossas casas. Então eu sei que não é fácil, mas eu gostaria que agora nesse momento você pedisse para Deus: Deus, traga a revelação dessa palavra no meu coração, eu preciso me alimentar dela, amém? Deixa eu orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu coloco a vida dos meus irmãos agora nas tuas mãos, cada lar, cada casa que está conectado conosco, através, meu Pai amado, dessa plataforma, Senhor Deus, que o Senhor, meu Pai, entre nessas casas, que o Senhor abençoe esses lares, que o Senhor dê, meu Pai amado, força para a vida desses irmãos. Pai amado, traga mesmo, meu Pai, a paz sobre a família, Pai, traga alegria sobre a família, principalmente de nós podermos te adorar, te glorificar pelo poder do nome de Jesus. Tomo posse, Senhor Deus amado, de todas as bênçãos espirituais sobre a minha vida agora, em nome de Jesus. Pai amado, repreendo todo o mal na vida desse irmão agora. Todo espírito maligno, atormentador, que vem tentar roubar a paz, estão repreendidos, estão agora amordaçados, e estão expulsos dessas casas pelo poder do nome de Jesus. Nós queremos agora ouvir a Tua palavra. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém, queridos? Glória a Deus. Já vai pegando a sua Bíblia aí, meu amado. Daqui a pouco nós vamos ler o texto. Amém? Querido, você sabe que nós estamos hoje rodeados, né, de informações, né? Temos aí as mídias, né, a rede social. Então as informações hoje elas estão muito rápidas, né? Hoje acontece algo do outro lado do mundo, já logo chega para nós aqui praticamente instantaneamente. Essa é, né, a modernidade e as informações. Muito dessas informações às vezes é para trazer notícias boas e notícias ruins. Quando nós recebemos notícias boas, nos alegramos, né? Geralmente glorificamos ao Senhor. Quando você pega uma notícia e fala: oh, glória a Deus por isso. Mas muitas vezes nós não estamos preparados para receber notícias ruins. Quando as notícias ruins ela chega ao nosso conhecimento, quando ela vem ali, ela vem de encontro àquilo contra nós, muitas vezes nós não sabemos lidar com isso, amém? Aí surgem as dúvidas, aí surgem os porquês. Você sabe que muitos se abalam, né, na fé, e isso até vendo por um lado, quando nós recebemos notícias ruins, nós olhamos muito pela lógica, né, por aquilo que está acontecendo, e muitas vezes esquecemos do espiritual que está envolvido em tudo aquilo, e muitas vezes nós temos as nossas decisões, e ali surgem algumas dúvidas, surgem alguns porquês, amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí no livro de Marcos, capítulo 8, o Evangelho de Marcos, capítulo 8, aí no Novo Testamento. Você vai passar Mateus, Marcos, amém? Marcos, capítulo 8, tem uma reflexão muito gostosa da palavra de Deus aqui, para nós aprendermos nessa noite. Marcos, capítulo 8, o tema dessa noite é o conselho de Jesus. Nós vamos ver aqui, meu amado, nesse texto, que Jesus ele vai estar sempre trazendo o melhor para nós podermos crescermos, amadurecermos, e sempre ele vai estar dando conselhos para nós. A Bíblia ela é repleta de princípios, de verdades, você está entendendo? E à medida que você exerce a sua fé, que você se aprofunda nessas verdades, nesses princípios, você vai aplicando isso na sua vida e você vai ver o quanto você vai melhorando como pessoa, né, como cidadão, como pai, como filho, como esposa. E isso é muito importante pelo poder da palavra que ela causa em nós, amém? Então nós vamos ver aqui nessa noite o conselho de Jesus. Então, Marcos capítulo 8, versículo 31. Abre a sua Bíblia aí, querido. Vai, abre a sua Bíblia, Marcos, capítulo 8, versículo 31. Acompanha comigo aí na sua Bíblia, vamos ler a palavra do Senhor. A palavra fala assim, ó: então ele começou a ensinar
o que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes do sacerdote e pelos mestres da lei, fosse morto e em 3 dias depois ressuscitasse. Ele falou claramente a esse respeito. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos, repreendeu Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás, você não pensa nas coisas de Deus, mas sim nas coisas do homem. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá-a. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Pois o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca de sua alma? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nessa geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os seus santos anjos. Até aqui, amém? Deixa a sua Bíblia aberta aí, para nós refletirmos e memorizarmos e trazer essa reflexão para o nosso coração, amém? Amado, esse capítulo 8 é um capítulo formidável do livro de Marcos. Esse capítulo 8 vai te apresentar 2 grandes milagres. Aqui vai apresentar a segunda multiplicação de pães, logo no comecinho do capítulo. Jesus ali, meu amado, fazendo a segunda multiplicação de pães, onde havia uma multidão, onde ele havia ensinado, onde ele havia ministrado, onde ele havia curado os enfermos, onde ele havia liberto essas pessoas de demônios, e aquelas pessoas estavam ali há um tempo, e Jesus ali, meu amado, manda alimentá-los, eles não têm pão suficiente, né, os discípulos, e ali Jesus ele faz a segunda multiplicação. Essa é a segunda multiplicação. O segundo grande milagre que Jesus faz aqui no capítulo 8 do livro de Marcos é justamente, meu amado, a cura de um cego. Jesus ali ele passa e ele cura um cego. Então são 2 milagres para balancear esse capítulo aqui. Mas quando nós vamos chegando assim, mais para a parte final do capítulo 8, Jesus agora ele começa a trabalhar os seus discípulos. Jesus agora, em particular, você vê que ali ele conversa em particular com os seus discípulos, e ele começa agora a decorrer um assunto que não soa muito bem aos ouvidos de Pedro. Pedro tem aquilo como uma péssima notícia, não é aquilo que Pedro estava esperando. Mas Jesus ele começa ali, meu amado, a decorrer de um assunto, falando daquilo que o Filho do Homem sofreria quando chegasse a sua hora. Que eles estavam caminhando a Jerusalém, que em Jerusalém, meu amado, deveria acontecer algumas coisas com o Filho do Homem. O versículo 31 vai dizer: ele então começou a ensinar o que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelo chefe do sacerdote e pelos mestres da lei. Então ele não só ia sofrer, mas também ele ia ser rejeitado ali pelo sacerdote, pelos mestres da lei, entendeu? Aí quando Pedro ele ouve aquele ensinamento, aquela notícia que Jesus estava trazendo, preparando o coração dos discípulos, Pedro ali, meu amado, chama ele e fala assim, ó, e falou claramente a respeito. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Não, mestre, não aceito isso, onde já se viu? Você é o Salvador, nós estávamos esperando. E ali, meu amado, Jesus ele tem uma reação aonde ele repreende Satanás na vida de Pedro. E ali ele vai deixar muito bem claro o versículo 33. Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos, repreendeu Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás, você não pensa nas coisas de Deus, mas na dos homens. Amado, Pedro não estava ali preparado para assimilar, para discernir aquilo que Jesus estava trazendo para ele. Aquilo saiu para Pedro como uma notícia ruim. Ele, quando Jesus fala ali que ele ia passar por muitas coisas, sofrer, ser rejeitado, aquilo veio como uma notícia ruim na vida de Pedro, e a reação de Pedro foi essa. Foi justamente repreender Jesus Cristo. E ali Jesus, de uma visão muito ampla, ele
intenta ali e traz essa correção na vida de Pedro. Amém, querido? Agora, o que me chama a atenção para nós hoje deixarmos o Espírito Santo trabalhar é justamente o versículo 34, quando ele fala assim, e chamou a multidão. Então, naquele momento, ele estava falando com os discípulos. Ele estava ali falando para os discípulos o que ia acontecer com ele. Mas ali, meu amado, houve esse transtorno com Pedro. Jesus agora ele interrompe ali o ensino com os discípulos e manda chamar a multidão. Então ele manda chamar, ele fala, então ele chamou a multidão e os seus discípulos. Então agora ele começou a ministrar para muitos. Agora havia ali uma multidão ao redor de Jesus. E Jesus vai dizer muito nesse versículo 34. Então chamou a multidão e os discípulos e disse, se alguém quiser acompanhar-me, nega a si mesmo, toma sua cruz e siga-me. E aqui ele começa, meu amado, a trazer agora para a multidão. Agora já não é mais só sobre os discípulos. E até terminar esse capítulo, ele vai falar de 4 coisas. Ele vai falar primeiramente de perseverança. Olha o versículo 35. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, pelo evangelho, salvará. Então ele vai ministrando, ele vai falar sobre perseverança até o final. Ele fala, aquele que aguentar firme até o final. Aquele, meu amado, que não abrir mão. Aquele que manter-se firme, ele vai salvar a sua vida. Quando ele fala perder a vida para o mundo, perder a vida para os prazeres mundanos, para as coisas do mundo, e se dedicar mesmo à palavra do Senhor, para o crescimento, para aquilo que nos leva para o céu, para o alimento espiritual. Outra coisa que ele vai acabar de ensinar dentro desse capítulo é justamente o valor da vida. Olha o versículo 36, quando ele fala assim, pois o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então ele está falando assim, a sua alma ela é valiosa. Tem uma tradução que vai falar a vida, sua vida. O que vale ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? A NVI fala alma, sua vida. Então o que vale? Então ele está falando agora ali do valor da vida. O que adianta você correr atrás de tantas coisas? Criar impérios? Não estou pregando contra isso, pelo contrário, nós temos que adquirir sim, ser próspero, termos bens, mas isso não pode ser o alvo principal das nossas vidas. Isso não pode ser, meu amado, o nosso primeiro objetivo. Nosso primeiro objetivo tem que ser estar em Deus, para que Deus possa abençoar aquilo que vem nas nossas mãos. Então ele vai falar do valor da vida. Depois ele vai falar de uma força limitada que está no homem. Olha o versículo 37. Ele fala, ou o que o homem poderia dar em troca de sua vida ou de sua alma. O que o homem tem para oferecer? Tudo é de Deus. Nós somos de Deus. Eu e você fomos criados, somos criaturas de Deus. Aceitamos Jesus, entramos, meu amado, por herança na família, através do sangue de Jesus na cruz. Então nós vemos aqui, meu amado, que há uma força limitada. O homem sem Deus não é nada. E ele vai terminar esse capítulo falando da sua decisão quando ele vir buscar a igreja. Olha o último versículo. Se alguém envergonhar de mim e das minhas palavras, nesta geração adúltera e pecaminosa. Está falando, essa geração ela é adúltera e ela é pecaminosa. Então se alguém se envergonhar da minha palavra, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória com o seu Pai, com os santos, os anjos. Então ele está dizendo aqui, meu amado, do que ele vai fazer. Então ele está tomando aqui, então ele está ensinando sobre perseverança, sobre o valor da vida, sobre a nossa força limitada e sobre a sua decisão. Agora, querido, nesse meio aqui, Jesus ele vai nos dar um conselho. Ele vai dar um conselho para os discípulos e vai dar um conselho para a multidão. E é sobre esse conselho que eu quero falar com você, que eu quero que você deixe o Espírito Santo ministrar o seu coração nessa noite, amém? O versículo 34 para mim aqui é o conselho que Jesus está deixando. Jesus, meu amado, ele ministra aos discípulos, os discípulos não entenderam, tiveram aquilo como uma péssima notícia. Depois ele chama a multidão, e ele vai falar sobre perseverança, perseverar até o fim, sobre o valor da vida, sobre a nossa força que é limitada, e ele vai falar da sua decisão na sua volta.
Mas nesse meio aqui, ele vai deixar, meu amado, um conselho para nós. E é sobre esse conselho que o Espírito Santo quer falar conosco nessa noite. Amém? Glória a Deus. O versículo 34 fala: então ele chamou a multidão e os seus discípulos. Então, dentro desse conselho, ele vai dar 4 direções. Dentro desse conselho. Primeira direção, meu amado, é que Jesus não obriga ninguém a andar com ele. Olha como é que o versículo fala. Então ele chamou a multidão e disse: se alguém quiser acompanhar. Você vê, meu amado, que não há uma imposição. Jesus, ele deixa, meu amado, nós escolhermos. A escolha está na minha vida e na sua vida. É nós que escolhemos. Se alguém quiser acompanhar-me, se alguém quiser andar comigo. Ele não está dizendo, meu amado, que nós deveríamos ser obrigados. Não. Por quê? Porque Jesus, ele nunca vai obrigar você. Ele vai te dar opções, ele vai abrir as portas, só que a atitude tem que ser minha e sua. Então, se alguém quiser acompanhar-me, se alguém quiser vir andar comigo. Então, meu amado, eu vejo aqui que essa decisão está nas nossas mãos. Por isso que eu vejo aqui Jesus dando um conselho para os discípulos e para a multidão. Se alguém quiser vir acompanhar-me, alguém quer vir? Se alguém quiser andar comigo, ele não está obrigando. Agora, querido, a escolha é minha. O andar com Jesus, meu amado, por quê? Porque quando Jesus me chama para andar com ele, eu entendo que à medida que eu vou me aproximando de Jesus sendo luz, eu vou vendo as minhas imperfeições. Por isso que muitos não querem andar com Jesus. Muitos preferem ficar escondido no meio da multidão. A multidão, querido, no meio da multidão você não tem compromisso. No meio da multidão, meu amado, não há cobrança. No meio da multidão, meu amado, você pode até se esconder, como os muitos têm se escondido. Eu conheço muitas pessoas, meu amado, que fala que ama Jesus, que aceitaram Jesus, mas na verdade não querem caminhar. Escolheram andar mais afastado, mais longe, mais no meio da multidão, mais no meio, meu amado, onde as pessoas passam despercebido. Quantos estão hoje dessa forma? Quantos estão caminhando hoje desse jeito? E eu quero, meu amado, que você entenda que nós estamos vivendo, meu amado, momentos difíceis, aonde nós somos rodeados de notícias boas, mas muito dessas notícias são ruins. Muito dessas notícias vêm abalar a minha fé, a sua fé. Então, querido, quando Jesus nos faz esse convite, quando ele nos dá esse conselho, se alguém quiser vir, se alguém quiser me acompanhar, eu gosto muito da NVI, onde ela dá uma conclusão, chamou a multidão, se alguém quiser acompanhar-me, se alguém quiser, a escolha está hoje em mim e em você. Como que nós temos acompanhado Jesus? Será que nós temos acompanhado Jesus, meu amado, à distância? Será que nós não temos nos preocupado muito? Nós sabemos que Jesus está indo lá na frente, deixa ele quietinho, porque eu aqui atrás, eu levo a minha vida do jeito que eu quero. Quando nós nos aproximamos mais de Jesus, eu já falei, a nossa vida ela vai ficando exposta. Nós vamos começando a ver as nossas imperfeições. E à medida que eu começo a caminhar mais perto de Jesus, mais as coisas erradas vai sendo aflorado em mim, onde eu vou tirando da minha vida. Amém, querido? Então, dentro desse conselho, a primeira direção é que Jesus, ele não obriga a ninguém a andar com ele. A segunda, meu amado, dentro dessa escolha, eu tenho que abrir mão da minha vontade. Olha o que o versículo fala. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Para mim acompanhar Jesus, eu tenho que abrir mão das minhas vontades. Amado, como que as nossas vontades muitas vezes têm nos feito caminhar para o lado errado. Como muitas vezes, meu amado, surgem aquelas vontades
que a gente sabe que vai de contra a palavra do Senhor, que vai contra os princípios da palavra de Deus. Então, meu amado, quando ele fala, se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo. Então eu tenho que entender, meu amado, que se as minhas vontades me levam a pecar, eu tenho que buscar fazer as vontades de Deus. Eu tenho que, meu amado, andar com Jesus, olhando para Jesus e querendo fazer a vontade de Deus. A minha pergunta para você é justamente essa: será que nós temos feito a vontade de Deus? Será que você, meu amado, está caminhando com Jesus e tem feito a vontade de Deus? Ou é a sua vontade que prevalece? Ou é a sua vontade que está em primeiro lugar? Ou é a sua vontade, meu amado, que você deixa como prioridade na sua vida? Para mim caminhar com Jesus, eu tenho que negar a minha vontade. Olha o que é: negue a si mesmo. Negar, meu amado, o meu querer, porque muitas vezes o meu querer, ele só é bom para mim. O meu querer, meu amado, muitas vezes só vai massagear o meu ego. O meu querer, meu amado, só vai trazer benefícios para mim. E para caminhar com Jesus, meu amado, vai tudo na contramão disso. Primeiro, é Ele que é honrado, eu diminua e Ele cresça. Segundo, meu amado, eu tenho que andar em comunhão uns com os outros, em comunhão com os meus irmãos. Meu amado, então eu tenho que negar as minhas vontades. Eu acredito, meu amado, você está na sua casa e a sua vontade agora, de repente, ela põe no Netflix. De repente aí, meu amado, a vontade estava, ai meu pastor, acaba logo, eu quero assistir meu filme, eu quero voltar com um jogo, eu quero brincar, eu quero ver. Sair não pode, sair não está, né? Apesar que o pessoal está saindo, mas sair ainda não está podendo. Então, querido, dentro desse conselho, eu tenho que entender, meu amado, que Jesus não te obriga. Mas dentro desse conselho, meu amado, se eu aceitei, eu tenho que abrir mão das minhas vontades. Que você procure, nessa noite, buscar a vontade, conhecer a vontade do Pai, conhecer a vontade de Deus para a sua vida, conhecer a vontade de Deus para o seu casamento, conhecer a vontade de Deus, meu amado, para a sua família, conhecer a vontade de Deus para as suas finanças, conhecer a vontade de Deus para a sua vida espiritual. Então, querido, dentro desse conselho de Jesus, Ele vai nos falar justamente que Ele não te obriga, mas se você escolheu a caminhar com Ele, você tem que abrir mão das suas vontades, amém? Busque sempre a vontade de Deus. Eu tenho certeza que é dessa forma que nós vamos vencer. Dentro, meu amado, desse conselho que Jesus dá, Ele traz também que nessa escolha vai haver sacrifício. Não vai ser fácil. Você decidiu andar comigo? Jesus, Ele fez uma proposta. Quem quiser caminhar, opa, caminhar com Jesus é bom. Caminhar com Jesus é coisa gostosa. Caminhar com Jesus vai falar coisa do céu. Caminhar com Jesus vai falar de coisas boas. Ah, legal. Opa, mas eu tenho que abrir mão das minhas vontades. Eu tenho que entender que daqui para frente manifesta a vontade de Deus na minha vida. Legal. Só que vai haver sacrifício. Olha que Jesus fala dentro do mesmo versículo. Então Ele chamou a multidão e os discípulos disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo e toma a sua cruz. Tomar a sua cruz. Ele não está dizendo, querido, que a partir de agora você quer andar com Jesus, aguinha de coco, redinha. Não. Vai haver luta, vai haver dificuldade, vai haver perseguição, vai haver obstáculos. Só que tudo isso requer um sacrifício nosso. Isso requer um sacrifício meu e seu. Há um sacrifício de eu negar a si mesmo. Eu tenho que fazer um sacrifício. Eu sei, meu amado, que vai estar lá diante de mim, né? O prato de lentilhas e a direção de Deus. Cabe o quê? A eu fazer um sacrifício. A carne fala, pula no prato de lentilhas. Você está entendendo?
Só que o espiritual fala, não, fica na vontade de Deus. É ela que vai fazer você prevalecer até o final. Então, querido, nessa caminhada vai haver sacrifícios. Não vai ser fácil. Vai ter momento, querido, de largar, de voltar atrás. Vai ter momento, querido, de tanta opressão, de tanta coisas que a gente quer abrir mão. Eu já conversei com pessoas, e eu mesmo já disse, como é difícil ser cristão, cara. Como é difícil. E com o tempo eu entendi que não é difícil. Quando nós aceitamos o tratamento do Espírito Santo nas nossas vidas. Então, querido, dentro desse conselho de Jesus, Ele te convida. Você aceitou? Você um dia ergueu a sua mão? Você um dia o recebeu como suficiente Salvador da sua vida? Você um dia o declarou como o único Deus? Você o declarou como Salvador? Você fez isso? Eu acredito que sim. Ao ponto de você, depois de ter recebido, ter descido as águas, batizado, você está dizendo publicamente, a partir de agora eu fiz uma decisão certa na minha vida e não vou voltar atrás. Então, se você fez isso, querido, você fez essa escolha, dentro dessa escolha, as suas vontades não prevalecem mais. Prevalece a vontade de Deus. Dentro dessa escolha, o conselho de Jesus para nós é: negue a si mesmo. Dentro, meu amado, dessa escolha que nós fizemos, haverá sacrifício. Toma a sua cruz. Meu amado, Jesus, quando Ele tomou aquela cruz, o sacrifício que Ele fez por nós, o final daquela cruz foi se entregar naquela cruz e morrer naquela cruz, para eu e você pudermos estar aqui hoje, louvando, glorificando e aceitando Ele, e aceitando as bênçãos espirituais sobre a nossa vida. Então, querido, eu vejo aqui que dentro desse conselho, nós vamos ver, né, esses passos que nós temos que dar. E por último, meu amado, nessa escolha, eu tenho que deixar Jesus à frente. Olha o que ele fala no finalzinho. Então Jesus chamou a multidão, os discípulos, e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Amado, eu quero que você entenda que Jesus, Ele não chamou você para andar na frente. Tem muita gente, meu amado, que tenta fazer as coisas antes da direção de Jesus. E atropela, né? Atropela as coisas. Então, Jesus não chamou você para ir à frente. Jesus não chamou, meu amado, você para estar à frente, porque se você fosse à frente, você erraria o caminho. Se você estivesse na direção dessa caminhada, você erraria o caminho. Você ia ver um caminho mais fácil. Você ia procurar um atalho. Você ia procurar, meu amado, um caminho que não fosse tão estreito. Você ia procurar, meu amado, algo que facilitasse a sua vida. Então, por isso que Ele não mandou você ir à frente. Ele não mandou você, meu amado, estar do lado. Por quê? Porque senão você ia ficar dando palpite. Jesus, ó, por que não faz isso? Jesus, olha porque essa estrada é melhor. Olha, Jesus, olha ali. Jesus, eu posso fazer isso? Não. Jesus pediu para nós seguirmos. E eu entendo, meu amado, que seguir é estar atrás. Jesus vai à frente. Eu estou indo atrás. Eu estou seguindo o meu mestre. Eu estou seguindo, meu amado, o meu Salvador. Então, meu amado, os passos de Jesus eu estou indo atrás. Então, aquilo que Jesus vai me ensinando, eu estou indo atrás e estou trazendo isso para a minha vida. Então, querido, quando Ele fala siga-me, duas coisas que eu entendo. Primeiro, andar atrás. Andar olhando para Jesus. Não tirar o foco de Jesus. Amém? E segundo, Ele não me chamou para ficar parado. Ele não chamou, meu amado, agora você aceitou Jesus, fica aqui, paradinho, tranquilo. Não, Ele está falando, siga-me. Sabe o que Ele está querendo dizer? Nós temos que caminhar rumo ao céu. Nós vamos conseguir.
Por que nós vamos conseguir? Primeiro, querido, nós vamos conseguir porque eu abro mão da minha vontade. Segundo, eu entendo que eu vou superar o sacrifício. Terceiro, Jesus está à frente, olhando para Ele. Ele não vai errar o caminho jamais. Ele vai nos conduzir até, meu amado, nesse dia glorioso de vitória. Porque justamente é o que ele fala aqui no finalzinho do versículo 38, onde ele fala, meu amado, ali, da decisão que ele vai tomar. Olha que ele fala assim, ó: se alguém se envergonhar das minhas palavras nessa geração adúltera e pecaminosa, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Por quê? Porque muitas vezes, querido, se eu não abrir mão dos meus desejos, se eu não abrir mão das minhas vontades, se eu entender que no primeiro obstáculo, na primeira dificuldade eu vou parar, se eu, meu amado, entender, querido, que tanto faz se Jesus está andando na frente, atrás, se eu não fizer nada disso, eu vou fazer o quê? Eu vou me envergonhar de Jesus. Por quê? Porque as pessoas vão olhar e você falar: eu não sou Jesus, não, eu vou na igreja de vez em quando, né? Você conhece esse tipo de pessoas? Ah, não, eu não sou tão fanático, não, né? Eu leio a Bíblia, né? Mas eu não entendo muito, então eu prefiro assistir filme, ler outros livros, né? A Bíblia eu sempre deixo de vez em quando. Toma cuidado, querido. Por quê? Porque Jesus está dizendo aqui que Ele voltará. Aqui está falando, meu amado, da volta, quando Ele vai vir buscar noivo. Como nós vamos estar preparados? Como eu e você vamos estar preparados para se encontrar com Jesus? Nesse dia tão glorioso, nesse dia tão maravilhoso, como que nós vamos estar nos preparados? Então, meu amado, eu vejo aqui nessa reflexão e nesse conselho que Jesus dá para nós nessa noite. Conselho que Ele dá para mim e para você. Conselho de Jesus, meu amado, é de nós entendermos que a escolha é eu que faço. Se eu fiz essa escolha, as minhas vontades agora pertencem a Deus, fazer a vontade de Deus. Se eu fiz essa escolha, eu sei que vai ter luta, vai ter opressão, mas eu vou lutar até o final para poder vencer. E se eu fiz essa escolha, eu decidi deixar Jesus no comando, na direção, à frente, e eu posso estar seguindo para ser mais que vencedor. Amém, meu querido? Glória a Deus. Né? Eu gostaria que você meditasse nessa palavra. Nós estamos hoje sendo rodeados de tantas coisas ruins, né? Tantas coisas que traz tristeza aos nossos corações, né? O povo está aí confinado, e cada dia que vai passando, vai piorando, as coisas vai piorando, porque nós gostamos de estar em contato, nós gostamos de conversar, nós gostamos de estar junto, e esse isolamento, ele vai tirando isso de nós. E aí quando chega qualquer notícia, por pequena que seja, se for uma pequena notícia ruim, ela já se torna, meu amado, algo grandioso, ela já se torna algo assim, já traz um porquê, já mexe com a nossa fé, já vai surgir um monte de dúvida. Então, querido, fique firme com o Senhor, assuma, preste atenção, busque esses conselhos, busque esse conselho de Jesus. Aqui Ele está falando, meu amado, para os seus discípulos, Ele está falando para a multidão. E eu e você hoje, nós podemos estar recebendo dessa forma, ou como discípulo de Jesus, ou como simplesmente multidão. A única diferença, meu amado, é que o discípulo ele vai discernir, o discípulo vai obedecer, o discípulo vai continuar firme, não vai abandonar, não vai sair de perto de Jesus. A multidão não. A multidão, depois do ensino, meu amado, volta para suas casas, vai levando as suas vidas da mesma forma, do mesmo jeito, e nada muda. Nada muda na vida dessas pessoas. Então, querido, gostaria que você refletisse isso nessa noite. Gostaria que você deixasse o Espírito Santo
trazer paz dentro da sua vida, na sua casa, na sua família, para que você pudesse ser mais que vencedor pelo poder do nome de Jesus. Amém? Sua cabeça aí, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Gostaria de orar com você. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Deus, pela vida dos meus irmãos, aqueles, meu Pai, que o Senhor permitiu essa palavra chegar ao coração deles. Pai, que a Tua palavra, ela é poderosa, a Tua palavra, ela é viva, é a Tua palavra que muda as nossas vidas, é a Tua palavra, meu Pai amado, que gera fé aos nossos corações, é pela Tua palavra que nós somos salvos, é pela Tua palavra que nós nos arrependemos dos nossos pecados, é pela Tua palavra que nos alimentamos, meu Pai, todos os dias, para aguentar as lutas, as dificuldades e ser firme e forte na caminhada com o Senhor. Por isso agora eu oro pela vida dos meus irmãos, visita agora cada lar, cada vida, meu Pai. Pai amado, Espírito Santo, entra agora nessas casas, entra agora nesses corações. Pai amado, quantas pessoas, meu Pai amado, vem ali, Senhor Deus, com desejo de desanimar na fé, de abandonar os caminhos do Senhor. Pai, nessa noite, Espírito Santo, entra nesses corações, traga vida sobre essas vidas agora, meu Pai. Pai, em nome de Jesus, eu repreendo todo mal que tem cercado essa família, toda obra maligna, meu Pai amado, que tem se levantado, meu Pai, contra esta família, meu Pai. Toda notícia ruim, meu Pai, que tem trazido tristeza para essa família, estão repreendidos pelo poder do nome de Jesus. Traga paz agora sobre esse ambiente, abençoa o casamento, abençoa os filhos, abençoa a despensa, Deus, derrama da Tua graça, derrama de uma paz verdadeira sobre esses lares agora, em nome de Jesus. Eu te agradeço, eu te glorifico por tudo que o Senhor tem feito por nós, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, aleluia, Jesus, amém, meus amados, glória a Deus, que bênção, né? Eu gostaria agora que você no final aí, você pudesse ir lá no nosso canal, IMR Vila Branches, e pudesse se inscrever no nosso canal. Nós precisamos aumentar ali o número de inscritos. E sexta-feira amanhã, 11 horas, vai surgir aí nosso segundo pequeno grupo, nosso segundo pequeno vídeo, né, do Reflexão do Dia. Mais uma palavra aí que você possa estar recebendo e se alimentando dela, amém? Então, se inscreve lá no nosso canal, eu conto, né, com a sua ajuda, nós precisamos aumentar o número desse canal, e eu preciso que você nos ajude nisso, amém? Fico em paz, que Deus nos abençoe, meu amado, que você possa ter uma noite tranquila, que você possa ter a paz do Senhor sobre a sua casa, em nome de Jesus. Eu te agradeço, Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, aleluia, Jesus, amém.